Bora, fiel, pra festa da torcida do Corinthians na chegada do Timão ao Rio de Janeiro pra final de amanhã contra o Vasco. Também muitas informações com Aline Nascimento e análise do pessoal da ESPN. Tá chegando a hora, já tô nervoso pra caramba. Acho que eu nem vou conseguir dormir de hoje pra amanhã. Eu acho que vai ter mais um vídeo ainda antes da final. Eu espero voltar às 20 horas, às 20 e pouco, com o título da Copa do Brasil, mano. A gente precisa desse título, precisamos demais. Comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal. Se mais informações, bora pro vídeo. A Aline Nascimento também tá escalada, a gente já vai saber onde está a Lili. Acompanhada também, Lili. Boa noite pra você. Fala, Mota, um beijo pra você, aos amigos do Equipe F, ao fã de esportes. Eu estava ouvindo aí o ao vivo do Pedro Henrique Torre com os torcedores vascaínos, mas eu posso te dizer uma coisa. Agora, essa rua aqui, onde fica o hotel em que o Corinthians está hospedado, está mais tranquila. Mas há alguns minutos, quando a delegação chegou, foi uma festa gigantesca. Sinalizadores, fogos de artifício e os torcedores cantando, empolgados, assim como o Gabriel e o Cadu também, que estavam aqui. Eu falei, ó, vocês vão entrar ao vivo com a gente no Equipe F, porque eles estavam gritando muito. Falei, guarda um pouquinho de voz aí, né, Gabriel? Como é que foi ver a chegada do elenco corintiano aqui? Foi muito bom, né? Boa noite, primeiramente, boa noite a todos. Foi muito bom presenciar meu time de coração, sempre quis ver meu time numa final, né? Infelizmente a fase não estava muito boa, mas estamos aí de novo. E você é carioca, fala aí, você é carioca, mas é torcedor do Corinthians desde pequenininho. Sim, sou aqui do Rio desde pequenininho, torço pro Timão. Infelizmente não estarei presente nessa final, mas vou ver de casa. Ó, estou sem ingresso, estou tentando arrumar um, fazendo tudo possível. E é isso, vamos Timão, 1-0, gol do Yuri Alberto. Gol do Yuri Alberto. Então você acha que o Yuri Alberto ele precisa desse ponto de confiança? Aliás, é artilheiro aí do Corinthians na temporada. A fase não vem muito boa, mas ele é sempre um jogador decisivo. Sim, a fase em si do clube não está vindo uma fase muito boa. Infelizmente no Brasileiro a gente não acabou muito bem, mas faz parte. A gente abriu mão nas rodadas finais do campeonato por causa da Copa do Brasil. Mas, papai do céu abençoar, esse título é nosso. Ó, vamos falando. Vasco é freguês, 2000 no Mundial, Copa beleza. do Brasil, Liberta. O Tabu de 14 anos, conseguiram quebrar o que? 2 anos atrás. Tá vendo só? Ganharam da gente na Neoquímica. Tá vendo? É só... com números que Gabriel vem apresentando, uma mosca quase entrou na minha boca. Agora, deixa eu falar com o Cadu aqui. Vem cá, Cadu. Você é de São Paulo mesmo? Sou de São Paulo. Aí você veio e você tá sem ingresso. Tô sem ingresso. Vim de São Paulo, sem ingresso. Tô na expectativa aqui. Se não rolar de ir no jogo... Vai rolar, vai rolar. Vai rolar, vai dar certo. Foi a corintiana, a gente vem aqui e sabe que vai dar certo. Tá, vamos lá, vamos lá. Eu vi que você tá com a camisa com o número 8 do Garro. Isso. Você acha que o Garro tem que começar jogando? Vamos lembrar que na semifinal, ele entra no segundo tempo contra o Cruzeiro, ele praticamente muda o jogo, ele faz a diferença. Começa como titular no jogo de ida contra o Vasco, não vai tão bem assim. Há a possibilidade dele não começar jogando. O que você acha disso? Vai depender da condição física dele, né? Se ele tiver inteiro, ele é um craque, tem que sempre começar jogando. Mas como ele tá retomando, ele não começou muito bem o primeiro jogo, eu acho que se ele começar no segundo tempo, tá de bom tamanho. Tá, então é assim, ó, Mota, a gente ainda não sabe oficialmente a escalação, que é claro que ela saiu uma hora antes da partida, né? Mas a gente vai conversando com fontes no clube, o Corinthians teve um tempo pra treinar, então existe essa possibilidade, sim, do Garro iniciar no banco de reservas, até porque ele vinha aí, né, no departamento médico por conta de uma lesão na panturrilha, ainda não voltou 100% fisicamente, né? Não conseguiu apresentar 100% fisicamente em campo, então a probabilidade aí do Dorival ter pelo menos 3 volantes e usar o Breno Bidon ali como um meio atacante, ela existe. Como você ouviu, o torcedor confia demais no Yuri Alberto. Eu quero perguntar pro Gabriel uma coisa, que ele tá com esse cabelinho tingido aí, vira pra frente, aqui o pessoal te vê. Esse cabelo é em homenagem ao Mateuzinho, é claro, né? É o Roger Guedes, né? Saudade. Quem? Roger Guedes. Saudade dela, da nossa loira da Saudade do meu ex? Saudade do meu ex. Ó, ele perdeu aquele gol em 2022, perdeu, custou o título, mas não se tornou ídolo, infelizmente. Mas é isso. Esse capítulo vai ser diferente do que em 2022. Página virada? Página virada, Corinthians campeão. E vou te falar uma coisa, a torcida tá acreditando demais, porque a gente tava mostrando aí as imagens da chegada aqui no hotel, só que a festa começou lá em São Paulo, na frente do CT Joaquim Grava. De acordo com os Gaviões da Fiel, a principal organizada do clube, cerca de 4.000 torcedores estiveram lá presentes, cantando, apoiando a todo momento. Os jogadores, inclusive, desceram do ônibus, foram até a porta ali, atenderam alguns torcedores, os próprios jogadores muito emocionados, né?
todo o elenco acompanhando essa saída, esse caminho que eles fizeram até o aeroporto de Guarulhos, ali que é bem pertinho, só que a festa estava tão grande que os jogadores decidiram descer ali mesmo dentro do CT. Os seguranças fizeram um cordão ali, foram atendendo os torcedores e assim o Corinthians deixou São Paulo, chegou ao Rio de Janeiro e também foi recebido com muita festa aqui em frente ao hotel. Toda a delegação presente, tá? Não tem nenhum jogador fora, não tem nenhum jogador no departamento médico, então o Dorival tem todo o elenco à disposição e assim como ele fez na semifinal contra o Cruzeiro, ele decidiu viajar com toda a delegação também. Agora os jogadores se concentram aqui, né? A gente aguarda, vai acompanhando toda a preparação, amanhã será o grande dia, estarei bem cedo lá no Maracanã para mostrar para o fã de esportes desde cedinho toda a preparação para essa grande final e tem mas tem muito de pós-jogo também na nossa programação. Eu volto com vocês, antes disso não foi combinado, então, gente, sem palavrão, hein? Solta um grito aí e dando força aí pro Corinthians nessa final. Vai, Corinthians! A gente é pai do Vasco! Vamos! Volta aí, mano. No passado! Aí! Esquece, é VAR. Esquece, ele que falou. Lili Nascimento falou que vai estar amanhã, ela não para, mãe de 2, vai pra academia, faz link ao vivo, esse rolê aleatório. E como que é, produção? Ah, tem replay do momento... ela, torcida e mosquitos no Rio de Janeiro. Eita. Coloca ela... Olha É o VAR do mosquito, é isso? É o VAR do mosquito, cadê? Olha lá. Aê, Lili! Brava! Olha só, sai fora, meu! Cara, sacanagem! Ô, Lili! Sacanagem, é brincadeira, hein, Lili? Não é fácil. A nossa vida, jornalista, a nossa vida. Estamos aqui no fim do ano, Que véspera de coisa, hein? Natal. Temos plantão. Outro! Vamos liberar ela. Agora vem a família, Lili. Beijo pra Pelo você. amor de Deus, máscara. Tchau, gente, beijo. Deve ser o mesmo. Beijo, é isso aí. Não, a família. A gente mostrou o replay, eles estavam posicionados. Agora é ataque. Vamos lá, muito bom. Lili Nascimento, Pedro Torre, com torcidas de Vasco e Corinthians. Turma, vamos falar desse jogo. Deixa eu falar um negócio. Fala. Porque eu tava vendo ali o Pedro Torre, e também tinha ali um bichinho ali circulando o Pedro Torre, na camisa dele. Mas ele Mosquito. entrevistou torcedores paulistanos no Rio de Janeiro torcendo pro Vasco. Tá para acontecer amanhã algo que me parece carioca torcendo inédito. pro Corinthians. É, exatamente. Algo que me parece inédito, né, em termos de torcida. Um samba da Escola de Samba Rosas de Ouro de São Paulo foi adotado pela torcida do Vasco. Eu não me lembro de um samba enredo do Carnaval paulistano ser cantado no Maracanã. E é bem a torcida provável... está cantando, A é isso? torcida está cantando, já fez versão. É o samba desse ano, a Rosas de Ouro foi campeã nesse Carnaval. Depois de 15 anos, com um samba que falava sobre jogos e falava sobre virada. O medo de perder... Não, aí, rapaz... Tira a agora- vontade de ganhar. o medo... não pode diminuir a gana de vencer, o jogo vai virar, Rosas de Ouro, a grande jogada, pode apostar. E aí eles trocam o Rosas de Ouro pelo Vasco. O medo de perder não pode superar. O medo de perder não pode superar a gana de vencer, o jogo vai virar. Aí vira Vasco da Gama, a grande jogada. Ele conhece de samba. A Rosas foi campeã esse ano e eu não me lembro de uma torcida carioca cantar um samba enredo de São Paulo. O contrário está cansado de acontecer. Claro. Esse samba, essa escola foi campeã superando a Gaviões da Fiel, que disputava o título, ficou em terceiro lugar, né? Não foi exatamente a vice-campeã, mas ficou em terceiro lugar no Carnaval Eu sou São paulistano. Clemente no Rio, mas eu sou Rosa de Ouro em São Paulo, né? Eu pensei que você era Imperiais do Real Parque. Quem Imperiais do Real Parque é Peguei. extinta, né? Eu era, mas ela acabou, né? Agora, Vasco e Corinthians. Voltando ao futebol, acho que o legal é essa menção do Eugênio. É porque a torcida do Vasco ontem fez uma coisa que, desculpa, só para completar, é rara também. Fez um ensaio ontem na rua, na porta de São Januário, e todas as torcidas vão tocar juntas. Não vai ter esse negócio de uma torcida organizada cantar uma música, outra cantar outra. Eles resolveram unificar as baterias e os cantos amanhã no Maracanã. É um momento especial, diferente da torcida do Vasco, legal. nesse momento de tentar o título. Isso né? aconteceu na Vila Belmiro com o Santos, né, nessa última parte do campeonato. As torcidas resolveram também fazer
esse tipo de ação, né? Todos cantarem a mesma música, para não ter divisão no estádio, para incentivar o time em busca da fuga do rebaixamento. O caso do Vasco é em busca do título. O que eu vejo no time do Corinthians, por essa escalação assim, passada pela Lili, que pode ser confirmada sem o Garro, é que o time ganha mais força no meio-campo, né? Mais ou menos com a característica do time que jogou contra o Cruzeiro, né? Porque lá o Breno Bidon jogou a melhor partida dele que eu vi com a camisa do Corinthians como profissional. Ele tinha feito bons jogos na base, mas como profissional o Breno Bidon arrebentou naquele jogo do Corinthians contra o Cruzeiro em Belo Horizonte. Então, mantendo-se essa situação, eu acho que o Corinthians vai ter mais força no meio campo. Mas, o Pascoal, vamos lá. Essa formação, que na verdade é uma linha no meio de campo, né? Ele abre mão do losango e faz uma linha. O Dorival usou no primeiro jogo com o Cruzeiro, lá no Mineirão, foi bem, ganhou o jogo. E no primeiro tempo do jogo da volta com o Cruzeiro, não deu certo. Por quê? Aí ele troca no intervalo, passa a jogar com o losango, o time melhora e consegue não chegar a ganhar, mas consegue levar para os pênaltis. Por que não deu certo no primeiro tempo? Porque o time do Corinthians, quando joga em casa, ele tem a necessidade de se resguardar um pouco para sair no contra-ataque, porque ele tinha o placar a favor contra o Cruzeiro. Só que o time não virou, não rendeu. O Garro entra no segundo tempo, quando ele sai para o lado do campo e abre a intermediária, a linha intermediária, para que o Corinthians possa atacar ali, aí o Corinthians começa a fluir. O Corinthians tem um momento, assim, eu vou até qualificar esse momento como mais difícil. Por quê? Porque o Corinthians não consegue reproduzir tempos iguais nas partidas. Fez um ótimo primeiro tempo, mas cai no segundo tempo. Faz um bom segundo tempo, mas cai. Aí chega no jogo do Vasco, joga o tempo todo ruim. O Vasco ganhou, taticamente ganhou todas as ações de meio campo. Os dois volantes do Vasco, o Thiago e o Barro, ganharam todas no meio campo. Todas. Eles não perderam uma bola. E os passes, quase todos, para frente. Por quê? Porque o Corinthians estava completamente deslocado. E quando você tem um jogador a menos para marcar, você perde o sentido de organização. Como sabe que o Vasco também não vai sair para... Porque o 0x0 leva para... 0x0 é o favorito para esse jogo, aliás. Você acha? Eu acho que 0x0 é o favorito. Eu acho que esse jogo, essa final tá na cara de pênaltis. Você acha que vai? Eu acho. Não. E tem dois grandes pegadores de pênalti, Sim, os dois. É que o primeiro jogo foi 0x0, né? Foi um jogo com poucas situações de gol. Embora o Vasco tenha sido melhor, sim, o Vasco errava quando se aproximava da área. Aquele chamado último passe não entrou. Mas eu acho que não necessariamente teremos a mesma história amanhã. A formação do Corinthians que vocês estão discutindo, eu acho que contribui para essa ideia do jogo de poucos gols. Eu acho que vai ter ocupação do meio tem campo, muita né? tensão, nervosismo. O Vasco, ele tem que... O Corinthians é um fantasma na vida do Vasco. O torcedor estava brincando, tirando do barato, pai, filho e tal. Os últimos 40 jogos entre eles, só 4 vitórias do Vasco. Os últimos 26 jogos, só uma vitória do Vasco. Assim, é um negócio assim, se você pegar grandes clubes de futebol brasileiro, né, é difícil você ter uma hegemonia tão grande. Eu acho que é a maior freguesia. Assim, por exemplo, o Vasco contra o Botafogo tem uma vantagem muito grande, maior do que... Mas assim... já foi maior... E sempre não acontece em jogos decisivos, normalmente. Mas você, assim, Grenal, Atlético e Cruzeiro, tem, sei lá, 20, 30 vitórias a mais para um e tal, mas o Vasco, sobretudo nesse século, né, ele sofre muito com o Corinthians. E eu acho que esse vai ser um jogo muito nervoso, especialmente pro lado do vascaíno. Porque o Vasco é quem está mais precisando desse título, pelo contexto histórico, 14 anos sem título nacional, uma torcida muito sofrida. Né? É um time que conta muito com esse sucesso, vai ter a chance de decidir em casa, dessa vez com uma superioridade grande da torcida. Eu estava no jogo de 2000, a final do Mundial, e ali até porque era um torneio da FIFA, fizeram um pouco de divisão. Então a torcida do Corinthians foi muito numerosa e muito barulhenta. Né? O Corinthians, boa parte daquele jogo foi 120 minutos 0x0, né? O jogo transcorreu muito no ritmo da torcida do Corinthians. A torcida do Vasco vai ter uma responsabilidade grande, não permitir que a torcida do Corinthians faça o que fez no Mineirão, né? Quando ela sobressaiu em relação ao Cruzeiro. Nesse sentido, a torcida do Vasco, eu, pelo menos, enumero a torcida do Vasco da seguinte forma: se faltar para o time dentro do campo, a torcida inteira. Não, mesmo não faltando. O que ela tem feito, a torcida tem carregado o Vasco no colo nesses anos péssimos da instituição, do clube. É claro que uma coisa é São Januário, outra coisa é o Maracanã. Né? Até para você conseguir fazer o som propagar e tal.
Mas eu não tenho dúvida que a torcida do Vasco... Porque serão 4 aliás, mil corintianos. ela é a grande essência E do eu acho clube que hoje. se vai jogando 0x0, vai passando o tempo 0x0, eu acho que isso favorece o Corinthians. Do ponto de vista psicológico, né? Favorece o Corinthians fazer um gol cedo. Também, mas assim, se o 0 vai prolongando, quem vai ficar tenso, mais nervoso é o vascaíno. Então, e se for para os pênaltis, os dois times confiam nos seus goleiros, né? Mas eu tendo a acreditar que o Corinthians confia mais ainda no Hugo. O Corinthians perdeu uma Copa do Brasil nos pênaltis no Maracanã para o Flamengo. Perdeu, o Fagner acabou chutando travessão. O Fagner- O Corinthians está jogando melhor nessa Copa do Brasil fora de casa. Contra o Palmeiras, contra o Tem Cruzeiro. 4 vitórias fora de casa. Então, talvez o jogo longo da encaixa, competição. né? E Acho o que Dorival é um especialista nesse tipo de Mas torneio. tem um jogo que aconteceu. Eu acho que a gente tem que olhar muito para o jogo que aconteceu Recentemente. quarta-feira. E eu acho que o que saltou aos olhos naquele jogo foi uma coisa que eu sempre fui um fã do Fernando Diniz, né? Ele tem as suas questões, por isso que eu falei aqui, se o Corinthians fizer um gol, ele tem enorme chance de ganhar, porque o Diniz vai se desesperando, vai tirando o zagueiro, vai tirando o volante, vai abrindo o time, normalmente acaba tomando 2, 3 nesse desespero. Mas se não acontecer, o que o Diniz gosta de fazer com o time dele? Valorizar a troca de passes. O time do Vasco, embora não tenha tanta qualidade técnica, mas é um time que hoje sabe trocar passes. E se você pegar várias declarações aí de outros técnicos, outros jogadores ao longo desse ano, o que eles falam? O time mais difícil de jogar é o Vasco. Porque é muito difícil de marcar o Vasco quando ele tem a posse de bola. Porque ele consegue ter alternativas de saída de jogo, porque a associação, os jogadores se aproximam, trocam passes. E o Vasco conseguiu impedir que o Corinthians fizesse isso. O Corinthians perdeu, no primeiro tempo, especialmente, quase todas essas saídas de bola do Corinthians foram interceptadas pelo Vasco, com relativa facilidade. Por quê? O Corinthians não está preparado para esse tipo de jogo. O jogo da associação. A qualidade técnica do Corinthians está onde? Garro, Memphis e um pouco do Yuri Alberto. Não é exatamente qualidade técnica, é um jogador mais de velocidade, de explosão. Mas, tecnicamente, o Bidon é um bom jogador de meio campo, o Carrilho tem qualidade. Só que o Corinthians não está treinado para se associar. É uma saída de jogo mais automática. Quando você sobe marcação, conforme o Vasco fez, subindo 6 jogadores para o campo de ataque, o Corinthians se enrolou. E se isso acontecer de novo no Maracanã, a tendência é o Vasco vencer o jogo. Mas eu penso da seguinte forma, o Garro não estava também totalmente preparado para o jogo. Ele não esteve o ano inteiro, né? Tem problema no joelho. O ano inteiro, mal. Consegue se recuperar. A gente espera que ele possa voltar melhor para a próxima temporada, porque ele é um belíssimo jogador, né? Ou seja, jogador com muita qualidade técnica. Ele na verdade, ele não é um meia armador. Ele é um meia de construção, de fazer o time funcionar. Ele não é um meia de segurar a bola, levantar a cabeça, o chamado meia armador tradicional. Ele é mais ponta de lança, ele pega a bola, corre para cima do adversário, ou pega a bola, dá de primeira para a chegada no companheiro, não enrola muito com a posse de bola. E ele faz falta para o time do Corinthians. Ele bem faz falta para o time do Corinthians. Porque a gente tem uma noção assim, esse time do Corinthians tem 12 jogadores, 14 jogadores, porque a torcida do Corinthians não enxerga o time com mais do que isso, né? Porque o time muitas vezes não consegue tirar do banco de reservas uma solução. Ou quase nunca sai essa solução do banco de reservas. Então, o Vasco da Gama, Se o Corinthians tem 14, o Vasco tem 11. Não, tem 12, que o Vegete pode entrar. O Vegete pode entrar no... Mas muda a característica Muda a característica do time, pode jogar com 2 centroavantes, aí o Ryan joga por trás, como foi no jogo contra o Corinthians. O Ryan veio um pouco mais, deixou o Vegete mais dentro dos zagueiros, para que o Ryan tivesse um espaço entre os volantes do Corinthians. Já no finalzinho ali. Já no finalzinho da partida, né? Eu acho que tem uma tendência grande disso acontecer, porque acho que o Corinthians vai tentar travar o jogo, que nem basquete, né? Tem time que fala assim, vamos tentar baixar a pontuação. Esse jogo vai ter um placar baixo. Acho que o Corinthians vai entrar em campo para isso. Ele conseguiu contra o Cruzeiro anular as principais peças. O Matheus Pereira, que teve liberdade no primeiro tempo em Itaquera, não teve em Minas. Talvez ele vai tentar controlar o Coutinho, evitar que a bola chegue ao Raião. E o Corinthians tem sido perigoso na bola parada com jogada aérea. A fixação, sobretudo do Gustavo Henrique na zaga, fez com que o Corinthians ficasse muito forte. No segundo tempo, além de volume, o Corinthians é perigoso na bola aérea. A grande mudança, acho que, do Vasco, do Diniz recente, foi a saída do Verratti, normalmente para fazer um time mais móvel. O 6-0 aqui no Morumbi contra o Santos foi um grande símbolo disso. Um time de movimentação. E ali ele não jogou porque estava suspenso. Mas acabou dando certo e talvez ali ele achou um caminho novo.
Só que eu acho que o Corinthians vai tentar brecar isso aí. Vai tentar parar essa mobilidade, essa movimentação, tentar anular, bloquear o Coutinho e, sobretudo, o Ryan. E aí talvez a gente vai ter um jogo travado, amarrado, que pode ser resolvido numa bola parada, numa jogada aérea. E aí eu acho que o Verratti pode ser... Aquela jogada que a gente viu do gol que foi anulado, e bem anulado, porque estava impedido o Ryan por meia chuteira, é uma jogada que o Vasco faz muito quando joga no Maracanã. Inclusive fez muito contra o Flamengo e contra o Fluminense. Atrai o time para cá e bota a bola ou nas costas do zagueiro ou nas costas do lateral, para que o Ryan saia em diagonal, saia do lado para dentro, ou então mesmo na faixa central, que ele possa atuar nessa bola de velocidade. E aí é que o Coutinho tem importância muito grande. Agora, eu acho que tem... o Nuno fez um jogo muito bom contra o Corinthians. O Nuno, quando viu que o time não conseguia sair, foi buscar a bola lá no pé do zagueiro e ele começou a construção da jogada. Agora, estamos falando desses jogadores todos. Tem um jogador do Vasco hoje que tem sido fundamental no time, que é o Andrés Gomes. Pô, jogou muito o primeiro jogo. E contra o Fluminense, ele dá as 2 assistências da virada contra o Fluminense, no primeiro jogo contra o Fluminense. As 2 bolas saem do pé dele. Por quê? Com o Pumita jogando na lateral... E bem tá o Pumita, hein? Mas o Pumita, ele não é canhoto. Ele não consegue ter o fundo. Não vai ao fundo, Ele traz a bola para dentro. Então precisa ter alguém que vá no fundo. Quem foi no fundo contra o Fluminense foi o Andrés Gomes. Contra o Corinthians no jogo de ida, ele não ficou parado lá não. Ele se movimentou o campo inteiro. E é um jogador de capacidade de drible e muito vigor físico, né? Muita explosão. Então ele tem sido uma peça importante. Muita gente não fala dele, mas hoje ele é um jogador decisivo dentro do sistema do Vasco. Então é isso, Fê. O Corinthians vai enfrentar o Real Madrid amanhã pela final da Copa do Brasil, porque parece que tá sendo isso, mano. Parece que a gente vai enfrentar o Real Madrid amanhã, que a gente tomou uns 3-0 no primeiro jogo. Os caras estão tirando o Corinthians pra M mesmo, pra M. Então vamos calar a boca de todo mundo amanhã. Vamos levar esse título com a força da torcida. Vamos calar o Maracanã amanhã. Vão sair pianinho, já estão achando, já estão numa soberba gigante esses vascaínos aí. Não ganharam nada nos últimos anos aí. Os caras é um nada no Rio de Janeiro. Menor do Rio de Janeiro, menor. 5 vezes rebaixado. Não ganha da gente nos últimos 14 anos, nem ganharam um joguinho só. Vice-campeão mundial da gente. Tomaram taca na Copa do Brasil 2009, tomaram taca na Copa do Brasil 2012 e fora as outras tacas que a gente deu nos caras aí. Então amanhã é dia de calar o Maracanã, levantar esse título aí que vai ser muito importante. Pelo que eu tô vendo, o Dorival vai realmente tirar o garro do time, vai ser o mesmo time lá do Mineirão, do primeiro tempo pelo menos. Então vai ser ali, o provável meio ali vai ser Ranieri, Maicon, Carrilho e Bidon, com Yuri Alberto e Memphis Depay no ataque. A defesa vai ser a mesma de praxe, né? Hugo Souza, André Ramalho, Gustavo Henrique, Mateuzinho, Matheus Bidu. Então a gente vai com esse time aí, não tem o que inventar. O Garro, ele tá jogando melhor quando entra no segundo tempo. Então deixa o Garro ali no banco, no segundo tempo, se precisar. Vai precisar, ganhando ou perdendo, vai ter que colocar, então, e daí ele costuma entrar melhor, né? Então é isso. Comenta, já deixa o seu like, eu tô nervoso pra caramba. Nossa senhora, velho, esse jogo aí deixa a gente muito nervoso. Espero que não vá pros pênaltis, porque... Meu amigo, acho que eu não aguento não, tá complicado. Deixe seu palpite nos comentários, se inscreve no canal pra você não perder nada do Coringão. Então até o próximo vídeo, valeu, nós.